Foi aí que percebi que na mente humana, uma vez que você começa a se conectar, e eu pensei que era uma corrida com intervalos, eu pensei que estava literalmente morrendo. Eu acredito fortemente em fazer coisas que te deixam desconfortável. Nós vivemos em um mundo em que queremos estar tão confortáveis quanto possível. E nós nos perguntamos por que não crescemos. Nós perguntamos por que, quando a menor coisa em nossa vida fica difícil, nós nos perguntamos por que somos covardes e desistimos. Por que estamos meio que levando a vida? Quero dizer, temos sido assim por toda a nossa vida. Toda a nossa vida foi moldada para seguir o caminho de menor resistência. Nós não queremos sofrer, não queremos sentir desconforto. Então, e o tempo todo, estamos vivendo nossas vidas em uma área muito confortável. Não há crescimento nisso. Então, no caso, eu descobri o seguinte. Percebi que a razão pela qual eu cheguei aos 134 quilos é porque isso era muito confortável. O que era muito desconfortável era correr, era muito desconfortável manter uma dieta, era muito desconfortável tentar encarar as coisas que eu não queria encarar. Então eu percebi que quando eu estava acima do peso, eu não tinha crescimento porque eu estava vivendo de forma confortável. Então percebi que para conseguir esse crescimento, eu teria que enfrentar todas essas coisas diferentes, que me deixavam muito desconfortável. Uma coisa que eu encarei foi correr. Eu absolutamente odiava correr, mas eu sabia que para crescer, eu teria que fazer essa coisa todos os dias. Eu queria começar a calejar a minha mente. Queria começar a me tornar uma pessoa melhor. E como você se torna uma pessoa melhor? Como você ganha resistência mental? Você se torna a pessoa que você quer ser. Como você se torna a pessoa que você quer ser? É constantemente enfrentando as coisas que você não quer enfrentar. Se você constantemente fugir das coisas que você não quer encarar, como você vai crescer? Como vai ser a sua resistência mental? Eu posso te dar uma aula o dia inteiro sobre motivação pessoal, visualização, sobre comer um elefante com uma mordida de cada vez. Mas se você nunca se coloca em uma situação para realmente praticar essas coisas, você nunca vai crescer. Eu não posso colocá-lo lá fora. Todos nós estamos passando por uma batalha em nossa mente. Um guerreiro não é uma pessoa que carrega uma arma. O guerreiro que existe está bem no meio dos seus ouvidos. Esta é a sua mente. Todos nós estamos passando por uma guerra em nossa mente. Temos que calejar a nossa mente para lutar essa guerra, para vencer essa guerra. Então, vou te dar um exemplo de como calejar sua mente, sobre como fazer as coisas que te deixam desconfortável. Há um livro chamado Sobrevivente Solitário. É de um cara chamado Marcos Luttrell. Ele estava numa operação onde vários caras morreram. Eu conhecia todos os caras que morreram. Então Marcos Luttrell contou isso muito bem. Essa história tocou meu coração. E eu basicamente encontrei uma fundação para arrecadar dinheiro para ela. É chamada Fundação Guerreiro de Operações Especiais. Você arrecada uma quantia em dinheiro para, digamos, que seu pai morreu na guerra. Ele era um operador especial. Esse cara tem um filho. 100% desse dinheiro seria revertido para ele. Fazer uma faculdade é uma grande fundação. Há uma grande pessoa trabalhando nessa fundação. Então eu decidi fazer isso. Então eu pesquisei no Google as 10 corridas mais difíceis do mundo. Nesse momento da minha vida, eu não era um corredor. Talvez eu tivesse corrido 16 quilômetros o ano todo. Eu estava no fisiculturismo, fazia musculação, mas foi isso que eu fiz. Então eu pesquisei as 10 corridas mais difíceis do mundo, e aqui surgiu como o número 1, foi uma corrida chamada Fatwater 135, uma corrida de 217 quilômetros, pelo Vale da Morte, no verão. Então eu queria entrar nessa corrida e eu pensei que era uma corrida com intervalos. Pensei que era uma corrida onde você corria algo como uns 32 quilômetros, montava acampamento e então corria 32 quilômetros no dia seguinte. E eu não conhecia ninguém que houvesse corrido 160 quilômetros ou 217 quilômetros de uma só vez. Bem, eu nem sabia se isso era possível. Eu nunca tinha corrido uma maratona. Então eu liguei para o diretor da corrida. O nome dele era Chris Kellman. E eu liguei para ele na quarta-feira. E
E isso foi em novembro. Ele disse: David, para você se classificar para essa corrida, você tem que completar 160 quilômetros. E eu perguntei: 160 quilômetros durante o ano? Eu não sabia do que se tratava. Ele disse: não, 160 quilômetros em 24 horas ou menos. Eu pensei que isso seria humanamente impossível. Ele disse: você tem que fazer isso em 24 horas ou menos, para eu admitir você em minha corrida. Ele disse: há uma corrida neste sábado. E quando eu liguei para ele, faltavam menos de 4 dias para acontecer essa corrida. Eu só havia corrido 16 quilômetros durante um ano todo. E ele disse: se você se classificar, se você fizer 160 quilômetros em 24 horas ou menos, eu posso escrever você em minha corrida. Então, 4 dias depois, eu estava lá, em San Diego. E a corrida foi chamada de San Diego em um dia. Você corre por 24 horas, em torno de uma pista de 1.600 metros, por 24 horas, para ver quantos quilômetros você consegue concluir. Então, fui até lá. E eu não sabia o que eu estava fazendo. Levei um shake, levei uns biscoitos e eu tinha uma cadeira de praia azul. E isso era tudo que eu tinha. Eu teria que me superar a cada quilômetro percorrido. Eu estava tomando shake, comendo biscoitos, creme cracker, não tinha água, não tinha nada. Então lá pelo quilômetro 32, eu estava me sentindo muito mal. Por volta do quilômetro 48, comecei a sentir minhas canelas começarem a ficar extremamente doloridas. Eu comecei a desenvolver fratura por estresse, a canela trincando. Eu comecei a sentir o metatarso dos meus pés começando a quebrar, em torno do quilômetro 60. No quilômetro 70, eu já estava totalmente destruído. Então eu me sentei nessa cadeira de praia azul, sem forças. Eu literalmente não podia me levantar. Eu estava destruído. Eu não era capaz de ir ao banheiro. Bem, eu não conseguia me levantar para ir ao banheiro. Então eu sentei lá e fiz meu próprio banheiro. Eu estava destruído. Eu estava ficando sem cor. Estava pálido. Eu estava tonto, enjoado. Eu estava na pior forma da minha vida inteira. Então eu estive em 3 Hell Weeks, Ranger School, em todos esses diferentes programas de treinamento. E essa foi a pior situação em que eu estive em toda a minha vida. Eu pensei que estava literalmente morrendo. E tudo que eu conseguia pensar era: como eu posso sair dessa cadeira? Eu tenho 48 quilômetros para terminar. E por tudo que eu já passei, eu percebi que a mente humana, se você puder colocá-la de uma forma muito tranquila, em um lugar calmo e fazê-la se acalmar, não é algo tão difícil. Você poderia possivelmente isso funcionar para você. O quão ruim você realmente está. Então eu me acalmei e eu tive que fazer essa coisa imensa ficar pequena. Eu tinha mais 48 quilômetros para correr. Meu corpo estava na pior forma de toda a minha vida. A pior dor que eu já senti em toda a minha vida. Então, dividi esses 48 quilômetros restantes, eu dividi em pequenas partes. Eu acalmei a minha mente e eu tive que conseguir água, eu tive que conseguir potássio, tive que conseguir sódio, eu tive que parar de ficar tonto, porque eu não era capaz de me levantar. Então minha tontura passou. Depois de cerca de 1 hora, eu fui capaz de me levantar nesse momento e continuei nessa corrida. 30 e poucos minutos por quilômetro. E eu nunca esqueço da minha pessoa cruel dizendo: ei, eu quero o meu quilômetro 130. Eles disseram que você não vai conseguir terminar a tempo. Eu tinha 24 horas. Eu estava indo tão devagar, levando muito tempo. Foi aí que percebi que a mente humana, uma vez que você começa a se conectar, uma vez que a mente sabe que você não vai desistir de algo, ela vai tentar encontrar mais. Ela vai tentar te dar mais, uma vez que a mente percebe que você não vai seguir o caminho de menor resistência, que você vai ficar até terminar. Minha mente, meu corpo, meu espírito, pela primeira vez, eles se tornaram um, e eu cheguei a um nível que eu nunca pensei que fosse humanamente possível para mim, ou para qualquer outra pessoa. Neste estado em que eu me encontrava, fui capaz de correr os 30 quilômetros restantes até o quilômetro 160. E eu corri um extra, e eu completei os 162 quilômetros em 18 horas e 56 minutos. Eu superei tantos obstáculos em minha vida, esse foi o desafio mais sacrificante para mim. Eu superei isso, e no final da corrida, houve muita clareza para mim. E essa foi a coisa mais incrível que eu já fiz na vida. Se você gostou desse vídeo,
Se inscreva no canal para os próximos vídeos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.